Fala aí pessoal, vamos dar continuidade agora à última parte da matéria de conjuntos aqui previsto no edital. Bom, essa parte de produto cartesiano, plano cartesiano e relação binária é uma parte bem teórica mesmo. Assim como a maior parte do que está previsto aqui para conjuntos é muito teórica também. Quando a gente vai resolver os exercícios da prova, que realmente caem no concurso, eles não são muito relacionados com essa parte com toda essa carga teórica. Então, é importante a gente já ter ouvido falar, né, nessa parte teórica para ter uma orientação para facilitar a resolução dos exercícios. Só que a mecânica da resolução dos exercícios ela é bem mais específica. Então a gente vai terminar aqui essa parte teórica para poder estar entrando com efetivamente os exercícios de conjuntos que vocês vão poder se deparar aí, né, durante a realização das provas. Então eu separei esses 3 tópicos que restam em 4 tópicos que eu julguei que mais interessantes de serem abordados. Bom, vou começar com essa parte aqui de par ordenado. O par ordenado é uma coisa bem simples. O que acontece? O par ordenado geralmente vai ser dessa forma aqui. A, B. Por que a gente fala um par ordenado? Porque vai ser um par, certo? Um par de 2 números que é A, B, onde a ordem deles importa. Por exemplo, um par ordenado AB, ele é diferente de um par ordenado BA. Por quê? Porque quando a gente for tratar de funções, de outras matérias nesse sentido, isso aqui vai representar uma posição e essa aqui vai representar outra posição. Então, se eu dou um valor para uma posição A, ela vai ser uma posição diferente de eu dar o mesmo valor para a posição 2. Então, para ordenado, eles são simplesmente posições. Numa abordagem mais teórica, isso existe outros significados também, só que não vem ao caso para a gente aqui, não está dentro da matéria que é interessante para a gente. Então, par ordenado, é importante saber que ele é um par de números, onde a ordem dos elementos é importante, né? Onde a gente vai mais utilizar esse par ordenado? Aqui, no plano cartesiano. Bom, tudo isso aqui que eu vou falar são só ferramentas que a gente vai utilizar depois para a resolução dos exercícios. Então não precisa se pegar o que é o par ordenado, qual que é a definição, não. É só saber o mínimo aqui, que é um par ordenado. 2 números onde a ordem importa. E eles são representados aqui entre os colchetes aqui. Então o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano ele é o seguinte, ó. Ele é um plano onde você tem uma reta vertical. Isso aqui é a orientação da reta. Quer dizer que quando a gente sobe, ela vai ficando positiva para cima. E você tem uma reta vertical e você tem uma reta horizontal. Tudo bem? Essa reta horizontal, geralmente a gente chama ela de reta dos x, né? E a reta vertical, reta dos y. Por quê? Porque o par ordenado, que eu disse que era AB, quando a gente fala de plano cartesiano, a gente vai tratar esse par ordenado como x, y. O número que tiver primeiro sempre vai ser na reta horizontal, sempre. O número que vier em segundo lugar sempre vai ser colocado na reta vertical. Tá, e o que é esse plano cartesiano? Esse plano cartesiano, ele nada mais representa do que uma dimensão. O que é essa dimensão? Você pode pensar no papel, por exemplo. Ele representa posições dentro do papel. Eu vou dar um exemplo aqui na folha agora, para a gente entender mais fácil o que seria essa posição que esse plano cartesiano representa. Ó. Vou sair aqui de perto da folha, isso, vou ficar aqui. Vamos supor agora que esse ponto aqui, ó, a gente tem o plano cartesiano aqui, né? Y, X.
Esse centrinho aqui do plano cartesiano, a gente chama ele de ponto 0,0. Por quê? Porque essa posição aqui é a posição que não sobe nada em y e não anda nada em x também. A gente andou 0 para o lado x e 0 para o lado y, então é o centrinho. Agora, supõe que esse ponto 0 aqui, que a gente representou, vai ser representado na base da nossa folha aqui. Essa parte aqui, bem no cantinho aqui, é o nosso ponto 0,0. E para cima aqui, a gente tem o nosso eixo y. E para o lado direito aqui, nós temos o nosso eixo x, certo? Vamos dividir esse eixo y e x em pequenos pedaços aqui, olha, de uma unidade. Cada espacinho desses aqui vale 1. Ó, cada tracinho desse que eu estou fazendo vale 1. Isso aqui é como se a gente andasse um passo aqui, ó, um passo. Tudo bem? Então a gente tem aqui a folha, né? Nossa folha aqui que a gente está trabalhando. Se eu dissesse para você que eu queria marcar esse ponto aqui, vamos supor que eu te desse uma ordem assim: faça um ponto aqui, exatamente aqui. Como por telefone eu ia dizer para você exatamente fazer um ponto exatamente aqui, nesse ponto da tela. Ia ser difícil para eu te orientar em relação a onde apoiar o lápis. Por isso que existe o plano cartesiano. Porque com o plano cartesiano eu posso te dar a seguinte ordem, olha. Eu vou te dar a ordem impar ordenado. Vou te dar a ordem 5. Lembra que isso aqui é 5 onde? No eixo x. E vou te dar a ordem 10. Ordem 5, 10. Aqui é um par ordenado, né? Onde esse aqui é o x e esse aqui é o y. Se eu te der essa ordem aqui, marque um ponto na posição 5, 10. Agora, com essa posição que eu te dei, você pode marcar um ponto exatamente onde eu quero, porque você vai andar aqui, ó. Vou utilizar outra cor aqui para facilitar a visualização. 1, 2, 3, 4, 5. Andamos 5 casinhas no eixo x. E agora temos que andar quanto? 10 casinhas no eixo y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde dá o cruzamento desses dois pontos aqui? Viu? Quando eu cruzo, quando eu traço uma reta vertical no meu ponto 5 e uma reta horizontal no meu ponto 10, elas se cruzam exatamente no ponto que eu queria na folha. Então, qualquer ponto que eu quiser marcar na folha, eu posso utilizar essas coordenadas cartesianas. O nome disso aqui, quando a gente trabalha esse par ordenado num plano cartesiano, eles são as coordenadas cartesianas. E isso facilita a gente a encontrar uma posição dentro de um gráfico, por exemplo. Eu utilizei eles aqui para achar uma posição na página. Mas mais para frente, nós vamos utilizar esse gráfico, esse plano cartesiano, para achar posições de um gráfico, por exemplo, entendeu? A gente pode criar uma reta aqui dentro. Se eu ligar esses dois pontos, agora eu tenho uma reta, ó. E essa reta, ela une vários encontros aqui no nosso gráfico. Tá vendo? Ela encontra vários pontos aqui do nosso gráfico. E como a gente vai fazer para desenhar uma reta, por exemplo? A gente vai criar uma relação que especifica exatamente os pontos que eu quero para a construção desse gráfico. Então, esse é o plano cartesiano, e esse é o plano cartesiano, e esse aqui é o par ordenado. Vimos que um par ordenado no plano cartesiano é sempre na posição primeiro x e depois a posição y. Bom, agora o produto cartesiano. Bom, o que é o produto cartesiano? Quando nós temos
conjuntos, por exemplo, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. O conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 2, 3. E o conjunto B é formado pelos elementos 2 e 4. Se nós fizermos o produto cartesiano A vezes B, nós vamos estar fazendo o quê? Multiplicando todos os termos aqui, né, formando pares com todos os termos, onde o quê? Como eu estou multiplicando no produto cartesiano, primeiro o A, depois o B, nós vamos fazer pares ordenados, onde o primeiro termo sempre vai ser formado pelo conjunto A, pelos elementos aqui do conjunto A, que são esses elementos aqui, e a segunda posição vai ser formada por elementos do conjunto B, que são estes elementos aqui. Então, quando fizermos essa multiplicação, nós vamos fazer pares do tipo 2, 1, ou 1, 2, porque 1 é primeiro do conjunto A, depois do conjunto B. Então, 1, 2, 2, 2, 3, 2. 1, 4, 2, 4 e 3, 4. Então, esses aqui são os grupos que nós podemos formar através desse produto cartesiano aqui. Se nós fôssemos representar esse produto cartesiano em um plano cartesiano, nós teríamos que desenhar todos esses pontos aqui. Então, por exemplo, em um plano cartesiano, nós iríamos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós iríamos encontrar 6 pontos, dado essa ordem aqui. Andar uma casa no X e 2 no Y, olha. Por exemplo, nós vamos fazer isso aqui. Andei 2 casas no X e uma casa no X, então é esse aqui, e 2 casas no Y. Iríamos encontrar esse ponto. Este ponto aqui é esse ponto aqui. Então, é bem simples encontrar os pontos dentro de um plano cartesiano. Bom, essa aqui é a ideia suficiente para desenvolver todo o raciocínio para a realização do concurso. É claro, se a gente for abranger isso aqui de uma forma mais técnica, nós vamos encontrar várias outras aplicações, só que isso não interessa para a gente dentro do nosso curso. Para a gente estaria perdendo um tempo que poderia estar usando para aprender outro conteúdo, né? E para fechar, existe mais um tópico, que é relação binária. O que é uma relação binária? Relação binária é uma relação com 2 elementos, né? Você tem um conjunto e outro. Da seguinte maneira. Nós temos aqui, uma relação binária. Olha, nós temos o conjunto A, temos o conjunto B. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3. No conjunto B nós temos os elementos 2, 4, 5 e 6. Uma relação binária é uma relação que vai relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B através de uma relação. Aqui, Por exemplo, mais para frente nós vamos chamar essa relação de uma função, por exemplo. Nós vamos ter uma função onde o elemento B ele vai ser igual a, por exemplo, 2 vezes o elemento A. Esse aqui é um exemplo de relação. Esse aqui é um exemplo de relação.
o elemento B ele é igual a 2 vezes o elemento A. Quais são os elementos que nós temos para o A? O A, como nós vimos dentro do conjunto, ele pode assumir o valor 1, 2 ou 3. Então, A pode ser 1, 2 ou 3, certo? Então, o B, ele tem que ser igual a 2 vezes cada elemento. Então, B, 2 vezes 1 é igual a 2. B, 2 vezes 2 é igual a 4. E B igual a 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nós temos que essa relação, ela liga os elementos do conjunto A estes elementos dentro do conjunto B. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui o conjunto B e o conjunto A. E temos uma relação que liga o A para o B. Essa relação aqui é essa relação que liga. Então, quando o A for 1, a relação vai dizer que o B é 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 1 é igual a 2. É a nossa relação. Então, esse elemento liga no elemento 2. O 2, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, esses elementos aqui são conectados aos elementos do conjunto A por uma relação binária. Então, esse é o conceito. O que é importante tirar dessa relação binária? Que, quando nós trabalharmos com funções, a função vai ser uma relação binária. Por quê? Porque ela vai ligar elementos de um conjunto a outro conjunto. Esse lado aqui vai ser chamado, quando trabalharmos de função, de domínio. E esse lado será chamado de imagem. Bom, se ficou um pouco confuso isso, não precisa se preocupar, porque é só uma parte teórica. A parte prática, ela é mais tranquila, porque ela é mais mecânica, não precisa de muita teoria. É bom ter uma ideia do que está por trás dessas informações, para a gente conhecer o que o edital está nos dizendo. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Então, com isso, nós fechamos os tipos de conjuntos. Nós sabemos quais são os conjuntos numéricos que existem aqui. Conjuntos naturais, inteiros, irracionais, racionais, e todos esses juntos formam o conjunto dos reais. Nós sabemos o que são subconjuntos dos números. Subconjunto dos números reais são estes aqui, certo? Conseguimos fazer operações entre os conjuntos, união, interseção. Já vimos problemas com conjuntos finitos. Por que finitos? Porque nós trabalhamos com problemas onde tem uma sala de aula, tem 100 alunos, existem 30 pessoas que torcem para um time tal de futebol, para o Paysandu. Então, sempre trabalhamos com números finitos, por isso problemas com números finitos. Já vimos conjuntos, subconjuntos, conjunto das partes. Já vimos que são todas as partes que formam um conjunto, né? São todos os subconjuntos que formam um determinado conjunto. Já vimos os intervalos com os números reais, operações com esses intervalos dos números reais. E agora vimos produto cartesiano, plano cartesiano e relação binária. Bom, fechamos toda a parte de conjuntos. Então agora nós vamos ver efetivamente as questões que caem na prova. Não só na prova de aprendizagem de marinheiro, também na prova como Enem, vestibulares, outros concursos, concurso para o Colégio Naval, concurso para a Escola Naval, concurso para outras Forças Armadas, para sargento,
para todos esses lugares. Então vamos começar a trabalhar especificamente. Vamos ver que todo esse conteúdo que a gente aprendeu vai nos auxiliar a encontrar a resposta destas questões. Até a próxima.